Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, iniciando nossa gravação de mais um momento da nossa Escola de Profetas. Estamos falando na lição 9 sobre os dons espirituais, já aqui ministrados dentro de alguns dias. Nós começamos a falar sobre os dons de revelação, mergulhamos no que são três, a saber, os dons de revelação são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Nós abordamos aquela circunstância há duas aulas atrás, que os dons de revelação, ele não é um conjunto de três, onde ele traz da sabedoria de Deus uma palavra específica ou um conhecimento que ninguém sabe, algo do conhecimento do Senhor, para trazer a revelação sobre algo específico. Falamos também sobre a habilidade no mundo espiritual da gente discernir situações do mundo espiritual, seja ela vendo coisas espirituais para mal ou para bem, seja anjos de Deus ou demônios, fazem parte dessa habilidade, como a gente citou o exemplo de Eliseu, que mandou o seu servo Geazi e disse, olha, abre os olhos espirituais dele. Então, coisas dessa natureza nós discutimos aqui nas aulas anteriores, você pode pegar aí no nosso canal, e nós queremos também, continuamos também falando sobre os dons de poder. E aí nós paramos. Os dons de poder, e aí agora eu vou deixar vocês à vontade, porque eu vou mostrar, logo em seguida faremos nossas perguntas ao pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui em sala. Vou deixar aqui exposto o nossa escola, da aula 9. Isso, vamos lá, para a gente continuar de onde paramos. Dons de poder, nós falamos, são três. Dons da fé, depois nós temos os dons de quê? Depois dos dons da fé, nós temos os dons de curar e depois dos dons de milagres, operação de milagres. Isto posto, o que a gente hoje, nessa noite, vai voltar, pelo menos eu soube que a nossa gravação não deixou lá com que tivesse todos os assuntos que sido abordados, cortamos uma parte da aula, então eu queria só relembrar, em tom de resumo, que nós paramos falando sobre os dons da fé, antes da gente entrar em dons de curar. Nós vimos que o dom da fé, ainda que você tenha fé, você não necessariamente tem o dom da fé, mesmo porque o dom da fé ele não se manifesta, não é uma fé salvífica, é aquela fé, a fé que te leva para o céu. A Bíblia fala em que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é aquela fé que te leva para o céu, ao contrário, é uma capacitação sobrenatural dada por Deus. É uma crença em algo que seria supostamente impossível, ou normalmente é algo impossível, então, e é também uma profunda convicção interior. Ou seja, a gente vê muita manifestação, você tem aqui exemplos de George Miller, onde ele orava agradecendo a Deus pelo alimento, e ele sustentava 2.000 crianças em um orfanato. Você tem muito essa história aqui, e ele vivia muito nessa fé, nesse dom, operava muito nesse dom da fé. E aí, era uma convicção. A fé sempre esteve ligada a uma convicção claríssima de algo impossível acontecendo. E aí, o dom da fé, você nota na Bíblia, diferente dessa fé que a gente tem, a fé que diz, não, eu creio, essa fé que me leva a crer. É diferente. Então, ela se manifesta através de uma ação espontânea, normalmente não é planejado. Aquele ato de Pedro, por exemplo, ele andando sobre as águas, é evidente que uma convicção veio dentro do coração dele, né? Observe Jesus ali operando, manifestando, andando sobre as águas. Talvez você diz, não, mas isso não é uma operação de maravilha. Mas se você observar bem, Pedro diz assim, ele é desafiado e ele de alguma forma começa a andar. Até que ele de alguma forma perdeu o foco e, consequentemente, perdeu lá a sua fé, o dom da fé, de alguma forma deixou de operar para aquele instante, aquela história que a gente já conhece. Daí agora nós entramos de fato nos dons de poder, pelo menos no segundo dom de poder, que a gente vai discutir hoje aqui, que a gente vai curar, né? ou trabalhar, desculpe, é o dom de curar. Eu estou lendo e ao mesmo tempo falando, e às vezes o negócio não bate
junto. Tic e teco não funciona na mesma rapidez. Mas os dons de curar. A primeira coisa que eu preciso esclarecer sobre os dons de curar, você vai achar lá em 1 Coríntios 12, a partir, acho que o versículo 9, tratando dos dons de poder, é que quando a Bíblia fala de dons de curar, ela está tratando ali de... Primeiro, você deve observar que os dons de curar está no plural, querendo dizer que existem curas específicas e não somente geral. Então, o Espírito Santo ele é responsável por distribuir e operar essas curas no momento, na forma e do jeito certo e na hora certa. Ele destaca dons de curar. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que os dons de curar, quando manifesta na nossa vida, haverá momentos em que tem pessoas que vai exercer esse dom muito mais em uma área daquela de enfermidade do que outra. Outras áreas. Por exemplo, você vai ver gente que tem dons de curar, mas só que ele trabalha muito. Você vê muita gente no ministério dele com problemas de coluna sendo curado. Outros com problemas de audição ou surdos voltando a ouvir. Eu não sei se você já teve experiência de lidar com isso ou ver alguém trabalhar no espírito ou se manifestar e se mover no espírito. Eu me recordo quando, muito jovem, eu fui numa campanha na igreja onde tinha um pastor americano que estava visitando a igreja, fazendo algumas campanhas, e Deus o usava com muita força. E eu me lembro que ele se movia nos dons com uma habilidade muito grande. Quando ele orava, havia muita cura. Notei também naquela época que somente em um culto, e olha que às vezes você está em um culto, é difícil surgir surdos, né? Porque em via de regra, os surdos eles se comunicam onde tem aquela linguagem dos sinais, né? E aí, naquele culto específico, eu não sei como, cerca de 4 a 5 pessoas foram curadas de surdez, quando não era a surdez total, uns era perca da audição de 70%, 80% de um ouvido, o outro já tinha perdido, coisas assim, nesse nível. E quando ele orava, uma unção poderosa de cura descia naquele lugar. E ele orava e, especificamente, muitas pessoas relacionadas a essa enfermidade eram curadas na hora. É interessante porque até eu fiquei me perguntando o porquê que outras pessoas com até outros tipos de mazelas, enfermidades, não eram curadas daquela forma como se era esperado. Aí nós vimos que dos dons de curar, ele se manifesta com tipos específicos de enfermidade, mas também ele pode se manifestar de uma forma geral. Não quer dizer também que a pessoa que tem dons de curar e só ora por pessoas que têm lepra e fica curada, que quando chega alguém com dor de cabeça não vá também ser ministrado por Deus. Não vá também ser liberado por Deus, ser curado pelo Senhor Jesus. Porque pode observar que a cura também ela pode ser tomada posse por fé pela própria pessoa. Ou seja, já tive relatos de pessoas que, muito embora Deus estivesse ali curando aquela pessoa de um problema de coluna, e uma outra pessoa com um problema interno, seja, não me recordo especificamente qual foi a enfermidade dentro desse exemplo que eu estou falando, porque eu vi um pregador narrando, em que ela, vendo aquilo que Deus estava fazendo, automaticamente ela tomou para dizer, não, Deus, eu quero sair daqui. E na hora que ela disse que eu quero sair daqui curada, o Espírito Santo revelou aquele ministro que estava lá pregando e orando, na verdade, orando por aquela pessoa que estava enferma. E na hora que ele estava terminando aquilo, o Espírito Santo falou com ele, que mostrou a oração dessa mulher e chamou essa pessoa lá na frente. Logo se descobriu que a enfermidade dela, ela tinha, salvo engano, não sei se era mioma, alguma coisa que dá internamente, que era o princípio para dar câncer. E quando ele, por um impulso espiritual, de uma direção divina, embora ele tivesse ali muita gente sendo curada daquele tipo de enfermidade, dores de coluna, problema de coluna, desvio de coluna, bico de papagaio, o Senhor o conduziu para uma coisa específica por conta de algo
que aquela mulher, dentro do seu próprio coração, se posicionou. Você vai ver isso quando Jesus estava chegando em uma cidade e ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Na verdade, a mulher do fluxo de sangue já recebe a sua cura antes mesmo, né? De alguma forma, até chegar a ele, porque ela determinou no seu coração, dizendo: se eu tão somente for até ele tocar. E aí a Bíblia diz que quando Jesus, então, sente a glória, o poder fluir da vida dele, diz assim: olha, eu sinto que alguém em mim tocou. Isso quer dizer que... Por quê? Porque de mim saiu autoridade, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. O que ele quis dizer era que, e muito embora ele tivesse sido chamado para fazer algo específico, a glória de Deus pode fluir mesmo porque a gente não tem o domínio, o controle sobre aquelas situações. Talvez seja por isso que, em alguns momentos, pessoas vão até a Deus, perdão, vão até um culto esperando e pedindo para que Deus cure, e às vezes muitas outras pessoas são curadas, mas ele não. Há um momento, há um tempo específico que Deus manifestará, mas por razões das quais que a gente aqui não quer entrar, e outra, mesmo que humanos como somos, tentemos decifrar o porquê que Deus faz isso, esse conhecimento, provavelmente, com certeza, ele é mais alto do que nós, e por mais que a gente tente estabelecer uma lógica, você vai levar em conta vários fatores. Às vezes porque Deus quer ensinar algo, às vezes porque há um momento certo que o Senhor vai fazer, às vezes aquela enfermidade o coloca aos pés da cruz, né? Ou faz ele se santificar mais, que ele, curado, de alguma forma, não estaria tão bem com Deus. É um exemplo de algo tão profundo que eu me lembro de uma história que não me recordo se eu ouvi assistindo ou se eu li essa história em algum dos livros, mas me lembro de um homem que tinha um chamado de Deus muito lindo quando ele ficou doente. Ele era um homem muito querido na igreja, ele era, salvo engano, além de ser cheio de Espírito Santo, ele exercia alguma função na igreja, tipo diácono, alguma coisa que estava sempre em contato na comunidade. E me recordo também dessa história que esse irmão, eu vou colocar um codinome aqui, irmão João, né? Quase toda igreja tem um irmão João, né? E ele ficou doente, enfermo, agravou a situação dele, todo mundo ficou assim, pasmo, porque é um irmão muito querido, e ele não só ficou doente, mas como ele foi para o hospital. Do hospital, ele só avançou e ele acabou ficando na UTI. A igreja, então, comovida, direcionada pelo seu próprio líder, começou a interceder, a orar. Espírito Santo começa assim, vai lá, liberta, cura, traz, faz. Enfim, a igreja orou como nunca. Só que passou um mês, o irmão saiu da UTI, mas não ficou da semi-intensiva. E aí ele ficava semi-intensiva, UTI, enfermaria. Semi-intensiva, UTI, enfermaria. Talvez eu esteja errando até as alas de nível de gradação de importância, mas por aí, né? Estando no hospital e ainda não podendo sair, já é ruim. Agora, ficar lá no hospital mais de um mês é pior ainda. Ele ficou 6. Só que durante todo esse tempo de oração das irmãs, dos irmãos, da igreja, dos pastores, todo mundo pedia a Deus, não conseguia entender que uma pessoa tão cheia de Espírito, tão bem, conseguia, né? Ainda estava lá naquela situação. E resposta a essa é que ninguém tinha. É natural que às vezes a pessoa comece a questionar a fé, questionar os planos de Deus, questionar se Deus está ou se Deus não está, mas aquele irmão descobriram que o que ele estava, o problema dele, mas mesmo com o tratamento não tinha saído, mas o diretor, de alguma forma, achou curioso, porque durante um período ele percebeu que a estatística e os números das pessoas que davam entrada nas alas tinha muito mais saídas e muito pessoas mais recuperadas do que do que há 3, 4 meses atrás. Ele foi tentar descobrir por que as pessoas ficavam na UTI, daqui a pouco umas ficavam melhor, outras não. Aí o engraçado é que ele, quando estava lá, disse: Senhor, se o Senhor não me traz a cura, então eu vou fazer a tua obra. Ele começou a pregar e a orar pelas pessoas, e as pessoas começavam a serem curadas por Deus. E aí ele entrava na ala dele, da enfermaria, ele orava, botava a mão, ungia, no outro dia estava bom embora. Isso foi uma evasão de gente ficando boa, indo embora, ficando boa, indo embora, e que, de forma que reduziu em algumas alas a quantidade de pessoas enfermas, que acho que é todo o interesse de um diretor de hospital é fazer com que quanto mais rápido a pessoa ficar melhor e para casa, bom para o hospital, né? Até mesmo para recepcionar outras pessoas.
e descobriu que era esse irmão orando. E por 6 meses ele ganhou dezenas de centenas de vidas. Não somente manifestou o poder de Deus, como também ele orou e pessoas aceitaram Jesus. 6 meses depois, sem explicação, sem um sentido lógico, o médico passa e disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Vamos lá, vamos fazer mais a rotina. Descobriram que ele estava bem. Do nada. Bom, queira ou não, eu nunca consegui imaginar o que o Senhor queria fazer na vida dele. Todavia, a cura não tinha vindo. Mas enquanto ele estava fazendo algo para Deus, algo extraordinário veio sobre a vida dele. Então, questionar, avaliar por que uns recebem, outros não, é um assunto que a gente vai abordar lá sobre o ministério de cura, não dons de cura, dons de curar, é diferente no ponto de vista da ordem que Jesus deu. Todo mundo deve orar por enfermos para serem curados, porque primeiramente que Jesus se cura, e você é apenas um instrumento. Ele manda ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um dever, é uma obrigação. Ele manda também te orar, porque os sinais vão seguir aos que creem. E a Bíblia também diz que faremos milagres maiores que esse, em João capítulo 14, versículo 12, que nós faremos obras maiores do que aquele fez. Mas o dom de curar, às vezes, manifesta muito em uma área, em outra área, outra pessoa recebe. Dito isso, eu quero ler com vocês aqui, só para você entender os dons de curar, ele já é manifesto desde lá do Antigo Testamento. Se você ver aqui, ó, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, você vai ver a história de Naamã, que inclusive é tema de música, né? 2 Reis 5:14 conta a história de Naamã, um homem que tinha lepra e que vai buscar o profeta a comando de sua própria esposa, ou de sua própria serva, que deu um direcionamento dizendo: olha, tem um homem de Deus que quando ele for lá, ele orar por você, ele vai ficar bom. Então ele já produziu fé no seu coração. E quando de repente ele chega lá, o Senhor manifesta a sua cura. Então, agora, o que eu quero lhe dizer é que a manifestação também dos dons de cura, ele não só é pela imposição de mãos. Ele também, você vai ver que ele pode se manifestar de forma diferenciada. Como assim? Você vai ler lá, seja por uma imposição de mãos, seja por uma presença de uma pessoa no ambiente, ou seja por até mesmo por um objeto. Por exemplo, Atos capítulo 5, a gente vai ler agora para poder todos acompanhar esse texto. Atos capítulo 5. Minuto só que eu já projeto para você. Se você tiver com sua Bíblia nos acompanhando, antes de dar a pausa para todos tirarem as suas dúvidas e lerem conosco e fazerem suas perguntas, eu quero ler esse versículo aqui. Atos 5, versículo 16, 15 e 16. Vamos ver. Diz o que é a palavra de Deus. Ainda não projetei, mas olha lá. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, curasse alguns deles. 5:16. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Eu espero que todo mundo tenha acompanhado essa versão aí, não sei se todo mundo leu conosco, mas observa que a Bíblia deixa claro que até mesmo a sombra de Pedro havia manifestação. Então, a cura não necessariamente pode acontecer somente com a imposição de mãos, mas, claro, o Senhor tem a sua maneira de como trabalhar. Vamos ler outra história aí de Atos, capítulo 8, versículo 7, a história também de Filipe. Logo, vamos ver esse texto vizinho aí, 8, versículo 7, do mesmo livro de Atos, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Deixa eu expor agora para todos, que diz o seguinte, a Bíblia. Pois eis que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. É importante você notar que a manifestação da cura, desses milagres, normalmente, eles eram comuns.
no ambiente da igreja. Deus, ele não quer necessariamente fazer com que a pessoa seja curado apenas porque o instrumento, que seria, no caso, você ou eu, pudéssemos achar que somos alguma coisa. Muito pelo contrário. A glória de Deus, ela faz com que mostra com que a gente é apenas um canal. E no dia que eu acho que eu sou alguma coisa superior ou maior que isso, a glória de Deus não vem. Porque todas as curas e todos os milagres, ele não vem com nenhum propósito a não ser glorificar a Deus. Os sinais vêm para provocar fé na vida das pessoas. Ponto. Quando Deus opera um milagre, Deus tem um propósito de atingir a fé da pessoa, de desenvolver não somente aquela pessoa que recebe a cura, mas principalmente aquele que contempla. Porque a Bíblia diz que como crerão se não há quem pregue. Então, essa palavra eu quero que vocês agora registrem todos esses versículos e eu vou abrir espaço para você fazer suas perguntas. Então, agora nós vamos voltar para os dons da palavra. Os dons da palavra, você vai achar isso lá, 1 Coríntios capítulo 14, ou 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Vou projetar a tela para que todos possam ter acesso e visualizar junto conosco, que diz o seguinte. Ok, vamos lá. Por essa tela, ampliar. Pronto. Aqui ele fala sobre os dons da palavra, a qual são externas, são coisas que a gente externaliza, né? Por exemplo, os dons de revelação é algo que acontece na tua mente, algo que vem do teu coração, uma inspiração divina interna de algo que vai acontecer, algo que está acontecendo. Já quando falo dos dons da palavra, são dons que são colocados para fora mediante uma profecia, mediante você vai achar três, ou seja, dom da profecia, dom de línguas, variedade de línguas e dons de interpretação de línguas. Então, são dons da palavra, onde eles precisam ser externalizados, que trata de colocar para fora. Mas o primeiro deles, de 1 Coríntios, lá, sobre os três tipos de dons da palavra, é o dom da profecia. Primeira coisa que você precisa tirar da cabeça: dom da profecia não é igual a ministério profético. Repito, ministério profético é diferente de dom da profecia. Vou repetir. Ministério profético é diferente de dom da profecia. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando a gente fala de profecia, a gente fala de algo do presente para o futuro. Palavra de conhecimento, que é o chamado dom de revelação, ele traz algo do passado e revela naquele presente. Já a profecia, ela pega o presente e informa o futuro. Vou repetir. Quando você pensa em palavra de conhecimento, que é aquele dons de revelação que a gente falou, Deus mostra algo que está acontecendo na vida da pessoa e traz à tona. Se chama revelação. Algo que já aconteceu, que Deus traz para o presente. Aí eu digo, algo do passado que revela o presente. Dom de profecia, ela traz o presente e revela a direção e o futuro. Vamos voltar aqui. É fazer declarações inspiradas no papel de porta-voz de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou embaixador. Bom, beleza, você é embaixador de Cristo porque você fala como representante de Deus na terra. A Bíblia diz que você vai falar, não é nem você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. Mas, uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você profetizar, ser um porta-voz de Deus. Então, não se trata de uma habilidade de pregar. Então, você não é qualificado. Não, eu sou profeta. Olha como eu prego, a minha unção, a unção que Deus me deu, a unção de profeta. Não tem nada a ver com a habilidade de pregar.
Inclusive, eu quero explicar sobre ministério profético, mas eu estou sendo tentado aqui a explicar, mas como já foi assunto já ministrado sobre os dons de ministeriais, eu acho que não comporta abordarmos esse assunto aqui, porque o ministério profético ele serve para a edificação do corpo. O ministério profético ele está ligado ao estilo de vida da pessoa, que é diferente. E aqui, dom da profecia, ele se manifesta, mas cumpre em 3 propósitos. Vou ler de novo. Eu vou citar e ler o que está na tela. Ele cumpre 3 propósitos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, e aí a gente vai explanar aqui, com base na palavra, do que, de fato, precisamos aprender. 1 Coríntios, capítulo 14. Enquanto eu tento abrir o texto, você vai pegando sua Bíblia ali, para que a gente possa também juntos ler a palavra do Senhor. Vamos lá? Agora eu já posso projetar para todos. Isso é o seguinte, a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, ele fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Vamos lá? Para que serve a profecia? Para edificar. Para que serve a profecia? Exortar. Para que serve a profecia? Para consolar. Então, a profecia ela tem 3 tons. Quando é que a gente percebe aqui? Acho que com um exemplo vai ficar bem mais fácil, né? Deixa eu citar aqui o outro texto para vocês, expor nossa tela. Então, nós já sabemos que o dom da profecia ele tem um caráter triplo, ou seja, ela fala de algo do presente para o futuro. Ok? Quando você vê Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, que diz que como é que a gente sabe que nós estamos aguardando hoje o arrebatamento? Ele diz, olha, um dia Deus me mostrou, e ele disse assim, olha, quero deixar os irmãos para que vocês não fiquem tristes, nem se sintam desesperançosos ou sem esperança, mas o mesmo Senhor, ele virá com alarido, com voz de arcanjo, o qual vai chamar, né? A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo, 1 Tessalonicenses, deixa eu ler aqui com maior propriedade, 4, versículo 13, ele conta, olha que profecia. Irmãos, não quero que os irmãos sejam ignorantes como os que dormem, mas e não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que dormiram. Aí ele diz, ó, dizemos uma palavra do Senhor, que nós, ó, aí ele fala algo que Deus revelou. Na versão mais antiga, na Almeida, edição, deixa eu ver aqui é contemporânea, deixa eu ver na versão revista e atualizada, na Almeida diz assim, versículo 13 de capítulo 4 de Coríntios. Pois se cremos que Jesus, versículo 15, aliás, porque me foi dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta de Deus e descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que se trata disso? Ele dá uma revelação, uma profecia de algo que vai acontecer. Ele fala sobre algo do futuro. Para quê? Para edificar. Ou para consolar. Ele fala de algo também para exortar, quando você vai ver muito acontecendo isso, quando Samuel traz uma palavra de Deus, né, para Eli, dizendo que o mal viria sobre a casa dele. A Bíblia fala sobre a repreensão que Davi recebeu, quando ele peca com Betseba, chega o profeta e diz, olha, ele cita um exemplo de uma ovelha, um rapaz que tinha 100 ovelhas, um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e um que só tinha uma. E aquele que tinha muitas ovelhas, o que é que fez? Matou, pegou aquela ovelha única, o Senhor, então ele traz uma exortação, e ele diz assim, ó, esse é você. Davi caindo em prantos, ele começa a falar, e Deus diz assim, aí ele começa a profetizar, tal como você fez, assim vai ser os seus filhos na sua casa, aliás, na câmara, para que todo mundo veja, seus filhos vão coabitar com suas concubinas, e aí a praga desceu. Mas ali foi uma profecia. Para quê? Para exortar, para edificar, para consolar. É um dom desprezado.
1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Eu vou citar aqui para vocês, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Eles examinem-se todas as coisas, não desprezeis as profecias. Por quê? A profecia, ela dá um norte, ela fala de algo que vai acontecer. E o que é que a gente faz com a profecia? Esquece ela, quando na verdade a profecia não deve dizer o tom e o destino que a gente vai chegar, aonde Deus quer nos levar. E é onde o Senhor vai nos mostrar, ou onde Ele quer que a gente venha viver. O dom da profecia, ele é muito desprezado porque as pessoas não conseguem aceitar o futuro com base no seu presente. Deus fala com a gente, olha, você vai viajar às nações, você é um profeta escolhido por mim, eu vou te usar assim, 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 assado. Confirma com outra pessoa. Aí o que é que a pessoa faz? Olha para a realidade dele. Poxa, eu nem tenho sequer um passaporte, nunca viajei de um avião, quem dirá ir para todas as nações? Então ele começa a comparar o futuro com a realidade dele. Por conta dessa falta de fé, ou por conta dessa realidade que a pessoa, às vezes, ela é conduzida, ela é forçada a ver, por exemplo, Abraão. Deus olha, diz para Abraão, olha, você vai ser pai de multidões. Mas quando ele olha para a esposa estéril. Quando ele vê a idade dele avançada. Então, a profecia, ela te dá um destino, ela te dá um norte, ela diz algo que vai acontecer na sua vida, seja para edificar, seja para consolar, seja para exortar. É o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Porém, nós a desprezamos porque muitas vezes nós não acreditamos nela. Aí a gente chama até de profetada, né? E engraçado que a gente precisa entender como é que Deus se manifesta nas nossas vidas através da profecia. Mas eu preciso, aqui só para a gente concluir logo esse assunto profecia, para parar para o momento de perguntas. Inclusive, eu vou recomendar, você que vai assistir depois, pode deixar sua pergunta no chat, que depois a gente faz aquela análise e aí pode, talvez, no momento oportuno, trazer o esclarecimento para você. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios 13, versículo 9, que ele fala um pouquinho, né? 1 Coríntios 13, verso 9, ele fala que o conhecimento, né, nosso, ele é incompleto. Verdade? Sim, porque eu não sei nem sequer do amanhã, né? Eu nem sequer sei se amanhã eu estarei vivo. Claro, quem sabe? Aquele que viu o futuro. Quem é que viu o futuro? Óbvio, Deus. Aquele que sabe de todas as coisas é Deus. Então, por o nosso conhecimento ser incompleto, logo, a profecia que sai, algo que a gente fala, né, tá ligado a um conhecimento de Deus que já viu o futuro, mas ele também traz, assim, como eu posso explicar isso? Algo dentro do conhecimento humano, ó, algo que você vai vivenciar, mas que ainda você não entendeu no presente, mas que vai se manifestar no futuro. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Né? Ele diz, porque o nosso conhecimento ele é incompleto e a nossa profecia também. Isso quer dizer que se nós profetizarmos, não é uma fala de algo bom que vai acontecer. Não, eu digo que você vai ficar, você é um homem muito rico, você vai ser uma pessoa assim, assim, assado. Não, gente, embora isso seja profecia, o ato de profetizar, não está ligada a algo profundo como Deus que já viu o futuro. É diferente. Então, pastor, eu todo dia digo para minha filha, Deus vai te abençoar muito, Deus vai fazer você crescer. Aí sim, são palavras de destino, mas não é de uma revelação de algo que vai acontecer profunda na vida da pessoa. É diferente. É uma voz, como diz, quem faz profecia é um profeta. E profeta não fala de si, ele fala de algo que alguém já falou. E quem é que fala? Deus. Aí a pergunta, se eu for falar, eu sou Deus falando? Não. Mas quando Deus usa para falar, ele fala algo muito profundo, agora voltado para uma pessoa, de algo que ainda vai acontecer na vida dela, ou para edificar, ou para consolar, ou para exaltar. E aí você vai ver também que não trata-se de palavras de bons fluidos para a vida da pessoa, tá? Palavras positivas. Dito isso, você vai notar que quando é algo de Deus, tem 3 formas de você julgar se é de Deus ou não é. A Bíblia manda que a gente tem que julgar a profecia. Só que você vai ver que existem 3 formas de como comprovar que uma profecia é verdadeira. Primeiro, é óbvio, se ela cumprir.
É meio óbvio, né, gente, falar que a profecia só é verdadeira se ela se cumpre. Por quê? Antigamente, a Bíblia fala que o profeta que dizia em nome de Deus e falava alguma coisa que não era Deus, ele era apedrejado em praça pública por ter usado o nome de Deus e falado uma coisa que Deus não tinha mandado falar. Então, o profeta carregava consigo grande responsabilidade de falar só o que Deus mandava falar. Aí você vai ver muito um versículo da Bíblia dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que Deus estava trazendo uma palavra para ser dita. Mas nada. Não era para ter, discutir para quem eu vou falar, para quem eu vou. Não. É para ser dita. Você é um porta-voz, mais nada. E aí a pessoa, evidente, que recebe aquela palavra, primeiro passo vai ser cumprido. Segundo, você vai ver que a própria palavra, você deve julgá-la com a própria palavra. Por exemplo, eu profetizo que o Senhor, eis que vejo que o irmão vai ser um grande empresário. Deus me manda de dizer, eu vejo várias empresas abertas. Aí o irmão fica naquela coisa pensando assim, rapaz, eu estou sentindo que Deus vai, amém, essa é de Deus. Aí a primeira oportunidade que vem um cara querendo abrir uma loja com ele, poxa, tá vendo? É confirmação. Só que ele quer abrir uma loja de tabacaria, uma loja de cigarros. Não, eu quero abrir um motel. Aí eu te pergunto, está alinhado com a palavra, aquilo que ele vai abrir, aquele negócio que ele vai fazer? Então, até aquela profecia, ela tem que ter um princípio da palavra, né? Ou seja, se não tiver na palavra, não é de Deus. Primeiro passo, eu preciso notar isso. Então, se julga vendo que Deus está falando ou não. Então, aí a gente costuma brincar, profetada. Ah, não, olha isso que vejo que esse marido não é teu, não é para ser seu. Ou seja, irmão, quando a gente vê, a Bíblia fala que a mulher da sua aliança, você não pode desprezar, que se você não tem uma aliança com sua esposa, você não vai conseguir ter uma aliança com Deus. Se você não consegue honrar a sua própria casa, você não vai honrar o próprio Deus. Mas, pastor, aí o cara pode estar em uma situação difícil, aproveitar esse ensejo, né? E eu nunca me esqueço do Valino Brucanelli. Ele falava aí uma coisa muito linda, eu acho bacana quando ele brincou contando essa história. Que o céus o levou, graças, ele está melhor que nós hoje, mas ele dizia que em uma dada pregação tinha um pastor que pregava e ficava desse jeito, tirando a aliança, colocando, e quando ele falava, começava, irmãos, e o dedo dele é muito fino, né? Talvez ficasse folgando, sambando naquela aliança, ele tirava e falava, de repente, no final do culto, em uma das várias pregações que ele já fazia na igreja, uma irmã chega no final do culto, Deus me mostrou algo profundo, pastor. Aleluia. Olha, chegar, estou tremendo para falar. Imagine ela tentando explicar isso para o pastor. E o pastor, ele, quando eu vejo, o Senhor me mostrava que quando você tirava disso assim, ó, eu não aguento mais essa aliança, eu não posso mais continuar vivendo. Aí depois, quando o Senhor colocar, mas eu sou casado, eu não posso quebrar. E de uma vez, toda vez que você fazia isso, era essa luta interna que o Senhor está passando. Olha a profecia da irmã. Eu acho que a equipe agora deve estar dando risada por essa situação. Cada vez que ele tirava, ele dizia, eu não aguento mais, eu tenho esse não é de Deus, esse casamento. Ah, mas como eu sou casado, eu tenho que permanecer perfeito até o final. Gente, que loucura foi essa? Primeiro, no análise bíblico. Segundo, não haverá cumprimento. A não ser se houver o cumprimento, precisa achar que isso é de Deus só porque o critério da... Não, cumpriu. A pessoa vai lá e se divorciou, um exemplo, tá? Hipotético desse caso ridículo de exemplo que eu acabei de citar. Aí, outra pessoa vai lá e confirma. Quer dizer, eu preciso de 3 provas. Não, só basta um não existir. Um desses 3 critérios não se cumprir, ou não está na palavra, ou não ser confirmado, que consequentemente não é de Deus. Porque quando Deus fala, ele confirma. Quando ele fala, ele está na palavra. E quando ele fala, cumpre. Então, os 3 são requisitos para que uma profecia seja julgada. Agora, qual é o nosso maior problema? Que julgamos. Por que a profecia ela é muito, como eu posso dizer, desprezada? Porque as pessoas elas valorizam mais o profeta, ela valoriza mais quem fala do que o que se fala. Vou repetir. Por que a gente muitas vezes despreza a profecia?
porque a gente quer acreditar que a profecia que a pessoa fala está vindo de uma pessoa perfeita. Por exemplo, quando é que a profecia tem autonomia? Quando a gente, às vezes, pergunta, né? Quando é que a profecia é verdadeira para nós? É só porque a pessoa que está falando é de Deus? Se eu não for com a cara daquela pessoa e o que ela falou, eu devo também desconsiderar só porque a pessoa que está profetizando não é perfeita? Fica essa pergunta que eu quero deixar para você. Será que Deus pode usar uma pessoa, mesmo ela não sendo perfeita? Será que a profecia dada por alguém, eu tenho que usar esse critério? Não. Esse critério nunca pode ser utilizado. Vou abrir espaço para pergunta daqui a pouquinho. Esse critério nunca pode ser utilizado para você julgar ou analisar uma profecia. Gente, eu passei aqui sem querer, né? Uma profecia ela não pode ser analisada com base no que você acha. Ela tem que ter confirmação, cumprimento, ou seja, confirmação e cumprimento. Confirmação é quando Deus usa alguém para falar. Vamos supor, olha, eu recebi essa palavra. Pode ter certeza que Deus vai confirmar de uma forma ou de outra, seja usando outra pessoa, seja pela palavra, mas só que não está ligado a quem disse. Pense comigo. Que unção tinha o jumento para falar com Balaão? Que nível de santidade tinha aquele jumento para falar com Balaão? Então, a profecia nunca esteve ligado a quem fala, mas ao que se fala. Dito isso, eu cito, para terminar esse dom da profecia, eu cito lá o livro, nós lemos aqui o livro de Atos, capítulo 21, você vai ver a história do profeta Ágabo, 10, capítulo 1, 21, versículo 10 e 11. Capítulo 21, versículo 10 e 11. Eu quero ler aqui para vocês rapidinho, porque não quero abrir o texto aqui. Diz o seguinte a história, só para a gente otimizar o tempo. Demorando-se ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, versículo 11 do capítulo 21 de Atos. E aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: assim diz o Senhor, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Gente, a profecia de Paulo estava dizendo, o profeta Ágabo estava falando, pegou o cinto de Paulo e disse assim: ó, Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Assim os judeus vão fazer em você. Ou seja, ele pegou, amarrou seus próprios pés e profetizou. Ou seja, foi algo bom, mas foi verdadeiro? Foi, porque aconteceu. Esse foi o dom da profecia.